Vamos dar início então à nossa quarta aula hoje, e aí voltando aos nossos estudos de ensino profético pela palavra, e queremos agradecer ao Senhor por esta ocasião, pela oportunidade de mais uma aula, de mais um momento em que Ele nos proporciona. Queremos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que dê aqui clareza, entendimento, que traga-nos a sabedoria, revelação, para que nós possamos aqui partilhar e aprender com Ele tudo aquilo que Ele tem nos instruir e a nos ensinar. E tudo que aprendamos possamos ser usado para a edificação da igreja, do corpo, da noiva de Cristo, né? Da igreja do Senhor, para que esta igreja cresça, ela se fortaleça, amadureça e venha cumprir os propósitos do Senhor nesta terra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Então, vamos aí então já seguindo. Eu coloquei lá na lousa, nós estamos hoje entrando no terceiro nível, né, que seria ali aquele estudo que nós já vínhamos dando. Nós vamos fazer, não vamos fazer um retrospecto aí, porque senão nós tomaríamos mais tempo. Mas nós abordamos os primeiro e segundo nível, né, ali de Mateus, né, a tentação de Jesus no deserto. Ali, as três tentações que o inimigo proporciona para Jesus ali, para o Filho de Deus. Vamos usar esse termo, Filho de Deus, porque aí fica fácil para nós transferir para nós. Porque às vezes a gente fala só Jesus e a gente esquece que nós também somos parte, filhos, né? Então quando a gente tem essa percepção de que nós somos filhos, então a mesma atuação que o inimigo agiu para com Jesus, ele vai agir para conosco. Por isso que aí fica mais fácil para a gente entender, então, os níveis de tentação que nós vamos sendo levados. E aí que a gente vamos sendo experimentado. E no terceiro nível, daria para falar os outros, né? Vamos ler o texto todo e depois nós pegamos só o último. Aí é Mateus capítulo 4. Se vocês acharem primeiro que eu aí, pode já pegar ou até deixa aberto, que é mais fácil para a gente ir acompanhando. Que é a tentação de Jesus, né, é o título. Você vê que aí o capítulo de Mateus, capítulo 4 aí do Evangelho de Mateus, já fala isso. É a tentação de Jesus. Aí nós fizemos uma análise da primeira, da segunda, e aí agora nós estaremos fazendo a análise da terceira, né, tentação. Que aí nós vimos a primeira, que é a provocação se ele era filho de Deus, né? Se tu és filho de Deus, ou seja, era já ali a dúvida. Aí Jesus prova, né? Está escrito, tá? Então, veja que Jesus não se atenta tanto a responder o que ele está querendo saber. Se você é filho, eu não vou ficar debatendo se eu sou filho ou não de Deus. Mas que ele diz assim, está escrito, nem só de pão vive o homem, ou seja, as suas provocações não me interessam e não me deixa confuso com relação à minha identidade. Eu sei que eu sou filho de Deus e assim para nós também é. E aí a segunda se tu és o filho de Deus, ele torna de novo ali, colocar ali a proposta, coloca sobre o pináculo do templo e aí então, se tu és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Então, de novo, ele vem ali já com a provocação de atuação no poder, né? De Jesus usar o poder sobrenatural, de invocar os anjos ali e eles os livraria. Então, ele estaria sob o comando de Satanás para poder fazer a obra de Deus. Porque Deus dá a ordem aos anjos a nosso respeito para que nos livre e nos guarde. Esta é a palavra, né? Então, mas aí é Deus que dá a ordem. Agora, o diabo é que estava dando a ordem. Então, Jesus já vai lá e quebra ele lá no início. Fala, você não dá ordem nenhuma. Você não manda no reino de Deus. Você não tem poder sobre o reino de Deus. E aí nós já entraríamos, então, hoje na terceira, que aí ele já coloca, né? Ele disse, né? Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, aqui ficou a parte
da palavra, né, da verbalização aqui do inimigo, dizendo o que era o que ele queria, qual é a pronúncia, né, a palavra dele, e qual é o intento que ele estava querendo atingir com essa questão. O que ele estava... aí nós vamos explanando agora, aí vocês podem acompanhando ali também na lousa, que aí fica lá também, e eu vou estar falando, está aqui no caderno, mas está na lousa, tá? Então vocês podem ir lá, já vendo lá e ouvindo. Vamos vendo e ouvindo, que aí nós vamos pegando, né? Pega por todos os lados, pega pelos olhos, pelo ouvir, né? E aí porque o mesmo que está aqui no meu caderno, está lá na lousa, então fica fácil. É aqui para mim acompanhar o roteiro aqui, eu não avanço tanto e vocês também não se perdem e não ficam só ouvinte, que aí vocês também ficam participante vendo. Quando coloca ali o terceiro nível da tentação, né? Aí nós vemos o versículo ali, lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorar. Né? As três tentações que o inimigo proporciona para Jesus ali, para o Filho de Deus. Vamos usar esse termo, Filho de Deus, porque aí fica fácil para nós transferir para nós. Porque às vezes a gente fala só Jesus e a gente esquece que nós também somos parte, filhos, né? Então quando a gente tem essa percepção de que nós somos filhos, então a mesma atuação que o inimigo agiu para com Jesus, ele vai agir para conosco. Por isso que aí fica mais fácil para a gente entender, então, os níveis de tentação que nós vamos sendo levados. E aí que a gente vamos sendo experimentado. E no terceiro nível, daria para falar os outros, né? Vamos ler o texto todo e depois nós pega só o último. Aí é Mateus capítulo 4. Se vocês acharem primeiro que eu aí, pode já pegar ou até deixa aberto, que é mais fácil para a gente ir acompanhando. Que é a tentação de Jesus, né, é o título. Você vê que aí o capítulo de Mateus, capítulo 4 aí do Evangelho de Mateus, já fala isso. É a tentação de Jesus. Aí nós fizemos uma análise da primeira, da segunda, e aí agora nós estaremos fazendo a análise da terceira, né, tentação. Que aí nós vimos a primeira, que é a provocação se ele era filho de Deus, né? Se tu és filho de Deus, ou seja, era já ali a dúvida. Aí Jesus prova, né? Está escrito, tá? Então, veja que Jesus não se atenta tanto a responder o que ele está querendo saber. Se você é filho, eu não vou ficar debatendo se eu sou filho ou não de Deus. Mas que ele diz assim, está escrito, nem só de pão vive o homem, ou seja, as suas provocações não me interessam e não me deixa confuso com relação à minha identidade. Eu sei que eu sou filho de Deus e assim para nós também é. E aí a segunda se tu és o filho de Deus, ele torna de novo ali, colocar ali a proposta, coloca sobre o pináculo do templo e aí então, se tu és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Então, de novo, ele vem ali já com a provocação de atuação no poder, né? De Jesus usar o poder sobrenatural, de invocar os anjos ali e eles os livraria. Então, ele estaria sob o comando de Satanás para poder fazer a obra de Deus. Porque Deus fala, Deus dá a ordem aos anjos a nosso respeito para que nos livre e nos guarde. Esta é a palavra, né? Então, mas aí é Deus que dá a ordem. Agora, o diabo é que estava dando a ordem. Então, Jesus já vai lá e quebra ele lá no início. Fala, você não dá ordem nenhuma. Você não manda no reino de Deus. Você não tem poder sobre o reino de Deus. E aí nós já entraríamos, então, hoje na terceira, que aí ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha, que você percebe que há uma astúcia dele na colocação do texto, né? Levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aí ele breca, ele leva num lugar bem alto, numa posição, né? Lá num lugar de status, vai guardando essas palavras, porque daí você já vai depois ligar isso lá na frente, ele levanta a pessoa num nível de status. Aí mostra, todos, né, esse reino, aí tá ali, né? Aí agora que ele vai, com a astúcia, ele traz agora de novo, ele mostra o mundo e o seu esplendor. E agora ali, o que está lançado na lousa é a partir dali que nós começamos a ver qual é a trama que ele está fazendo para ele fazer duas coisas. Eu vou te dar algo e vou te mostrar outro. Eu te mostro os reinos e depois eu vou te dar algo.
para depois ele colocar a proposta, a oferta. Veja que primeiro ele oferece, e depois ele vem pedir. Que aí ele não pede primeiro. Veja que o bicho ele não é bobo, ele é astuto. A própria Bíblia já dá essa definição dele, ele não é bobo. Ele faz uma oferta de oferecer algo glorioso, de poder e de esplendor. E depois que ele vem e faz a petição. Ó, mas para isso tem essa situação. E aí nós vamos ver agora aqui que aí é o que entra lá. Aí entra quando ele faz a petição. Eu vou te dar isso, mas em contrapartida você tem que me dar isso. E aí veja o que ele fala. Aí ele disse, tudo isto é a oferta. Os reinos e o esplendor. Tudo isso eu te dou. Mas, aí vamos dizer assim, teria como se fosse uma vírgula. Mas tem uma condição. Aí é onde que ele já coloca ali, ó. Se prostrado me adorares. Agora nós vamos pegar tudo isso também, vamos usar, não vamos dizer assim que usando da mesma astúcia que ele, mas vamos usar da sabedoria. Para pegar o texto e separar para saber qual é a intenção. Porque quando alguém chega para mim e para você com uma oferta muito boa, você vai... você já tem que ter um pé atrás. Não, mas a oferta é boa. Aí já não tem um ditado que quando a esmola é demais, você desconfia. É bem um ditado, mas na verdade ele cabe. Opa, tá oferecendo um negócio muito bom demais para ser verdade. Porque tudo tem um preço, né? Tudo tem uma, por quê? Tem um processo, tem algo que você precisa. É. Você tem que Uhum. Deus, ele tem que ter um processo passado, para depois chegar no nível e depois terminar. Isso. É como se você recebesse uma proposta e depois um resultado. E aí o que você vai fazer com o resultado? Porque depois já foi dado. Você tem que ver bem antes. Aí, aqui não é bem diferente. Ele vem com essa mesma artimanha. Aí eu propus fazer aqui algo para nós entender como que ele age. Porque ele não mudou, ele é o mesmo. Ele agiu lá como um filho de Deus, no caso é Jesus, mas como filho de Deus. E ele age conosco hoje também na mesma astúcia. Aí vamos assim, o Espírito nos dirige a fazer uma peneira nessa questão e vamos separar um pouco. Ele fala, ó, tudo isso te darei. Aí o que eu quis perguntar é, te darei, o que ele vai dar? Ó, o que ele vai dar? Ele fala, te darei. Que doação é essa que o inimigo quer oferecer para os filhos de Deus? E o que é que ele vai dar? Aí eu dando uma caminhada pela palavra, pela Bíblia, aqui eu achei algo semelhante. Que lá no Velho Testamento, ele usou essa mesma prática, essa mesma tática com um homem lá, um tal profeta de Deus. Um profeta que está lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 17. Se você quiser abrir aí, você já vai começar a compreender o que é. E quem foi esse personagem que ele fez essa mesma esperteza? Balaão. O que o inimigo fez para Balaão? Aqui no capítulo 22, versículo 17. A mesma oferta utilizada que ele faz ali para Balaão é, ó, eu te dou tudo que você quiser. Vamos ler ele lá, que eu achei interessante, porque eu não escrevi ele, mas ele vai trazer bem esse entendimento. Você vê que ele faz a mesma proposta. O bichinho, ele é velho, mas não é burro nem... Vai me lembrar da missionária, ela apareceu, a Anastácia. Ela não foi mais, ele apareceu para ela, no quarto dela lá, uma fumaça, apareceu e pensou para ela, nunca foi no escuro, porque ele ia dar para ela. Se ela aceitasse, ela adorar e louvar e dar ele, ia dar as músicas do dia, ia dar para ela. Ia ficar bem, né? Mas ela não tinha. O que eu vejo assim, bem, como se diz, sutil, ele não está dizendo assim, ó, não, eu quero que você mata alguém, que você rouba, que você adultera. Não, ele está pedindo coisas que não tem, assim, aparência de mal. Eu te dou louvor, eu te dou status, eu te dou ministério, eu te dou tudo que você quiser. Mas não vai chegar lá ainda, mas tem uns que caem como um patinho. Vamos ao versículo 17, ó. Números 22, 17. Daria para ler todo o texto, mas veja bem, ó, chegando, aqui é Balaque, tá? O rei que é usado para querer amaldiçoar o povo de Deus, os filhos de Deus. Então eu vou ler do 15 em diante até o 17 para nós entender. Balaque tornou a enviar outros príncipes em maior número e mais honrado que os primeiros. Chegando a Balaão, disseram-lhe, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores, vem em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo que me disseres, portanto vem, rogo-te e amaldiçoe por mim este povo. Olha o que ele faz, a proposta. É o homem, Balaque, mas usado por quem? Pelo próprio inimigo, que está usando aqui para quê? Para amaldiçoar os filhos de Deus. Ele vem aqui e está falando, ó, vem logo, vem a mim, para que você amaldiçoe esse povo e o que você quiser, ó. Eu te darei grandemente, te honrarei e farei tudo o que me disser. Tudo que Balaão pedisse, o rei daria. Veja a proposta aqui, é sutil, mas é a mesma astúcia aqui, ó. Eu só quero que você, né, ó, te darei tudo, mesma coisa. Se prostrado, me adorares. Veja que ele vai fazendo a mesma linha. Ele começa a Aí, a mesma oferta utilizada por Balaão, que é os reinos do mundo. O que é isso? O que é os reinos do mundo? Os reinos do mundo seriam as nações, seria o povo, seria, né, os governantes da terra, seria o poder de governar o mundo, seria assim, aquele que teria o governo do mundo inteiro. E aí, essa já é uma proposta de que o próprio Jesus veio para conquistar o governo desse mundo para Deus. Ele dá ali, como Jesus fala, ó, e Deus enviou seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas para que tenha vida e vida eterna. E ele deu seu único filho, né, para quem? Para alcançar o mundo. E não, vamos dizer assim, não para os salvos já estão com ele. Agora, o que ele veio como proposta é ganhar e conquistar os reinos deste mundo para Deus. Nesta etapa aqui, né, que a gente já separou, eu fiz uma observação aqui que é o que ele poderia estar oferecendo quando ele diz os reinos. É o governo terreno, o governo humano, o governo de todo o poder econômico, todos os poderes que nós possamos imaginar que existem sobre a face da Terra. Só que aí ele não fica só nisso. Ele na extensão da proposta, ele fala, e seu esplendor. E aí eu falei, vamos pesquisar o que é o esplendor, né? E aqui na descrição que estava no dicionário fala, esplendor se refere a luxo, brilho intenso, grandiosidade, ostentação. Aí, quando ele fala, eu te darei o esplendor, ele não está querendo dizer assim, ó, tudo que você quiser ostentar, pode contar comigo. Eu vou te dar grandiosidade, eu vou te dar um grande ministério, um brilho intenso, ou seja, um holofote. E aí, então, você vai ter todo esse glamour. Ele já faz essa oferta e aí não faz ainda a petição, mas a condicional ainda está ali depois no final. E aí, vamos dizer assim, se ele fez isso lá com o primeiro filho de Deus, o que você acha que ele estaria fazendo hoje com os líderes de igreja, os pastores, os ministros?
que já caiu. Tem uns que caiu, outros estão na corda, aí outros já estão no fio e alguns ainda nem sabem que vai cair. É como diz, a soberba precede a ruína, né? Então ali eu percebi algo nesse sentido assim, ó, os reinos do mundo, poder terreno, governo humano, esplendor, luxo, brilho, né, grandiosidade e ostentação. Aí cabe uma perguntinha para nós, mesma coisa que vamos fazer. De graça ele está dando isso? Aí eu pergunto e você já me daria, como a Amanda já falou a resposta. Quantos homens de Deus, não estou falando de pessoas perversas, satanistas, não, eu estou falando de homens de Deus. Quantos homens de Deus não têm caído nessa proposta da ostentação? E outra, caiu achando que estava servindo a mim? Não, achava que estava servindo a Deus. Caiu como um patinho, achando que estava de bem. E aí só descobriu, vamos dizer assim, a resposta no final. Aí é aquela questão, depois de cair, aí é dura coisa para levantar. E olha que nós pegamos aqui, nós desmembramos em 3 etapas e nós só ficamos na primeira. Então nós já percebemos que pela primeira provocação aqui, ele já tinha aqui uma intenção, derrubar na ostentação. Eu vou te dar tudo que você quer, eu vou te dar um holofote, eu vou te dar poder terreno, vou te dar governo, te dar esplendor, mas também vou te derrubar na sua ostentação, ou seja, ela começa, vamos dizer assim, aí entra a proposta, até a própria palavra de Deus fala que o problema não é começar, é permanecer e continuar, mesmo quando tudo ainda não. Então para a parte B dessa proposta, né, dessa tentação, que ela parecia ser bem simples e uma única palavra, né, mas você vai desmembrando ela, você vai descobrindo que tem muito mais intenções por detrás das palavras. E é essa a tônica do nosso aprendizado. O que vem por detrás das palavras? Qual é a mensagem que está querendo ser dita quando alguém está nos dizendo algo? Quando nós estamos sendo provocados, tentados, e nem tentado, quando alguém está dirigindo uma palavra ou quando nós estamos ali numa conversação. Então a gente tem que ter por sabedoria, né, por prudência, sempre avaliar o que tem por detrás da palavra. Porque se eu tiver prudência, a Bíblia fala assim, você comerá do fruto da sua boca, das suas palavras. Então você precisa ter zelo pelo aquilo que você fala, para que você não venha a se desbocar, sair falando tudo e qualquer coisa e não ter cuidado, porque você vai colher tudo o que falar. As palavras são como sementes, são como semeadura. E aqui eu vejo então na parte B dessa, né, de separação desse conjunto todo aqui do texto da tentação, desse terceiro nível da tentação, que eu achei, eu quis estabelecer assim em 3 níveis. O primeiro nível seria para quem está descuidado, quem você acabou de chegar, não sabe muita coisa, está ali, então cai facinho. O segundo nível já é aquele que está um pouquinho já mais firmando, esse aqui já está um pouco mais sábio, já está um pouco mais, né, esperto. Agora o terceiro nível, não. O terceiro nível é para pegar quem já se acha que está bem. É para pegar quem acha que já está lá no patamar, que tipo assim, não. Você não vê que tem um texto que fala assim, que o apóstolo fala, quem está em pé, cuide. E aqui essa provocação, ela vem já para aqueles que acham que está em pé, ó. Eu já tô fundado aqui e não, pra mim cair. E aí eu entro na parte da segunda etapa aqui dizendo, prostrado. Por que ele vem falar? Ele não pede só que adore, mas ele pede que adore prostrado. Porque não bastaria só ele falar, se você me adorar, tá bom? Ele já queria adoração e não conseguiu. Ele vamos dizer assim, ele é perseverante. Ele falou, eu não consegui a adoração lá, já me tiraram. Mas agora você tá aqui e aí eu vou exigir de você uma coisa. Que você me adore, mas não é só me adorar. Prostrado. Por que ele acrescenta esse adjetivo prostrado? Por quê? Exatamente. Mas aí você pergunta pra mim, em que condições Jesus estava? Ele não estava lá mesmo no deserto, privado de comida, de tudo. Ele só bebeu, né? Que a Bíblia relata que ele só bebeu, né? Que depois de 40 dias de jejuar, ele comeu. Parece que ele não bebeu. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Pelo menos é o que está no texto. Então nós estamos com o que está no texto. Mas olha o que ele fala. Se ele está lá vendo e percebendo o aspecto, a fisionomia, porque, vamos entender assim, o inimigo não tem o mesmo poder que Jesus tem. Ele não tem poder de ler os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele não tem poder de saber o que se passa dentro de você. Mas ele tem a percepção de entender como você reage diante de questões que lhe é colocada. Se ele viu Jesus no deserto, já lá, de todo esse tempo, e o aspecto de Jesus, vamos dizer assim, jejuando 40 dias, humanamente, ele vai mudar um pouco o semblante. Ele vai mudar o seu aspecto. Agora, veja que ele usa essa proposta dizendo assim, você já está fraco mesmo, você já está sem comer e sem beber há tantos esses dias, então não fica difícil para você. É só você se curvar, ou seja, você cai cansado de joelho aqui e me adora. Aí ele vai assim, e aí você pergunta para mim, que hora que você acha que o inimigo vai vir provocar e tentar você? É na hora que você está forte? É na hora que você já está ali, ó, você já está lendo bem a Bíblia, está jejuando, está se consagrando, está buscando orar, está buscando... Que hora que é que ele vai buscar chegar a se aproximar? É na hora que ele perceber fraquezas em você. E como é que nós vamos descobrindo que as fraquezas vêm para cima de nós, vêm habitando, tomando espaço em nós? Quando nós nos distanciamos de Deus. Porque a nossa força está em Cristo, em Deus. Se nós estivermos nele, nós estamos fortes. Se nós estivermos distante dele, nós estamos fracos. Então você acha que hora que é que esse cidadão, que esse indivíduo vai vir? É na hora que você está mais para perto de cá. Ele já fala assim, ele está mais para perto de mim do que para perto de Deus. Então é hora de eu chegar aí. Porque se eu estiver próximo de Deus, aí Deus não tem uma palavra lá dizendo que nós somos uma menina dos olhos dele, que ele nos guarda, ele nos protege, ele é a nossa força, nosso socorro. Então veja que o inimigo está usando de uma astúcia aqui de enxergar assim, ó, prostrado por causa da questão de circunstância. Circunstancial. Jesus estava fadigado, com fome e debilitado. Só que aí, vamos dizer assim, Jesus era alguém que andava pelo que ele, né, via ou porque é o que ele cria? Porque ele cria, porque ele tinha fé. Porque ele sabia que quem o levou por ali foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus. Então ele o sustentaria. Mas o que me chama a atenção dessa palavra prostrado é que ele vem fazer a proposta a alguém que aparentemente está fraco e que está com uma visão de cansado e derrotado. E aí olha só o interessante como ele conhece a Bíblia. Você não acha que o diabo não conhece a Bíblia, tá? Você não fica nessa, não que nós talvez não deveríamos, mas conhecemos tão pouco menos que ele, porque ele conhece. Quando ele está fazendo essa palavra aqui para Jesus, aí você está vendo ali que está lá dizendo, ó, o último salmo de Davi, e Davi lembra que Davi foi um cara, um homem, né, um profeta, um rei ali, segundo o coração de Deus, mas que foi tentado em muitas coisas, né? Mas no último salmo que Davi escreve, ele coloca essa palavra. E olha que o diabo tão sutil vai usar. Ele vai usar a palavra que está escrita lá no salmo. Aí você fala, então o diabo está usando a palavra para provocar? Ele sabe, conhece, mas não obedece. Então não nos ensejamos ingênuos de achar que ele não conhece a palavra.
Aquele código lá em cima é o estudo que eu faço, que tá norteando nosso ensino. É Salmo 150, Provérbio 31, Atos 30, Antigo Testamento 39 e AT lá é Antigo Testamento, 39 livros e Novo Testamento 27. 39 livros. São quantos livros a Bíblia? 66. Aí você soma 66, né? É 39 mais 27. Tá, mas não é o Provérbio, não é o Salmo 150, são 150 salmos. Ali é um código de estudo pra gente. Não, depois eu pôr certinho pra vocês entenderem. Mas tá. Isso. Tudo que nós estamos aprendendo nesse ensino profético passa por aquele código. 150 salmos, 31 provérbios, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento nesse ano. Ou seja, nós estamos extraindo. Entendeu? Não ficou confuso, não? Na verdade, assim, é um código que não é pra todo mundo estar lendo ali e sabendo. É só pra quem tá parte do estudo. Então, porque aqui tem muita gente, muito curioso, então. Por isso que eu pus assim. Pra não ficar todo mundo, não vamos dar pérolas a quem não quer. Mas pra que ter esse mistério? Não, é porque ele só precisa pra nós. Aí depois nós usando, nós praticamos e os outros vão ver em nós. Mas até o estudo eu apago ali também, pra cada semana. Mas ali em cima aquele código ele é permanente, porque é o código que eu estudo todo dia. E aí eu vou formando os estudos aqui e a gente vai tendo aí a aula, então, completa. Tá? Por isso que eu voltei aqui, ó, você já viu que deu pra saber que lá tinha lá em Números, tinha referência lá em Salmo 72:11, que aí pra você ver como que o texto tem a ver. Vamos lá no Salmo 72:11. É o último salmo que Davi escreve. Aí depois já vem os outros salmistas que passam a escrever. É Asaf, né? Começa Asaf e depois tem alguns outros escritores também. Mas o último salmo escrito por Davi é o 72. Né? Não, Salmo de Salomão, eu tô falando Salmo de Davi. Salmo 72:11. Leia aí alguém. Olha aí, você viu como que tá? E aí você pergunta, Jesus era rei? Ele ainda não tinha recebido a coroa, mas ele é rei. Quando ele está pedindo para ele se prostrar, o que ele está dizendo? Que todos os reis da terra, inclusive você, prostrar-se diante de mim. Aí, aqui tem um entendimento mais profundo. Que, sabe, quando nós analisamos assim, estudando, nós vamos começar a descobrir que tem questões que Deus está falando em mensagens que não está revelada, mas ele vai nos mostrando. Jesus era rei? Você tem dúvida que Jesus era rei? Ele veio como homem, mas ele passou todas as provações, mas já na sua essência ele era rei. Ele veio para reinar, mas ele ia passar pelas etapas até conquistar o reino. E aí o que o inimigo faz? Coloca para ele essa, se prostrado me adorar, então todos os reis se prostrarão perante ele e todas as nações o servirão. O que é como responsabilidade da igreja dos filhos de Deus? Pregar o evangelho para que todos sejam salvos, para que alcançar todas as nações. E qual que é Jesus? Quando Jesus fala quando ele vai voltar? Quando essa palavra foi pregada até os confins da terra, todas as nações. E aí o que está no texto? Todas as nações, todos os reis e todas as nações o servirão. Só que ela está numa proposta aqui, numa gramática de servirão no futuro. Então quer dizer que ainda tem reinos. E aí eu faço a pergunta que você vai entender rapidinho, todas as nações hoje estão servindo a Deus? Está mais para servir a Baal ou o próprio. E por que o próprio dono da arte aqui, do negócio, está falando? Né? E todas as nações o servirão. Porque ele já está sabendo que as nações estão sob o poder dele, sob o domínio dele, mas elas vão servir a Deus. Ele já sabia que elas vão se curvar diante de Deus. E por isso que ele usou o quê? Usou o texto, porque o próprio texto do Salmo está dizendo, todas as nações se curvarão diante de quem? De Jesus. Porque não está lá no Apocalipse? Todos os reis, nações, grandes e pequenos, prostrarão-se diante dele. Só que o que ele faz aqui? Ele antecipa. Ele já vem e fala, se você me prostrar aqui, eu te darei todos os reinos. Ele queria encurtar o caminho. Olha, então, o que nós falamos, aí a pergunta é, você acha que era bem isso? Quantas nações hoje ainda servem a Satanás? Tem bastante. E como que Deus trata isso? Ele fala assim, feliz é a nação cujo... Tá todo. Mas aí entra algo assim, a gente vai mais profundo na causa, né? Mas então todas as nações vão se converter ainda antes de Jesus voltar? Não. Todas as nações servem a quem que nós estamos falando? Ao inimigo. Agora, essas nações vão ter que atender a um único governo chamado. E quem será que você acha que vai ser esse camarada que vai ocupar o lugar para... Pronto, já matou a pau. Tá falando já depois, quando Jesus vem. Então, mas você concorda que a palavra de Deus ela é eterna, ela é permanente, ou seja, Deus já está dizendo, pode estar indo agora, servindo, tá ali, se curvando ao inimigo, mas vai acabar lá na frente no trono e vai se curvar diante de... Quando eu sentar para resumir, pode te curvar-se diante de quem for, vai se curvar diante de mim, vai confessar que ele... Olha só, então, você vê que a briga ali não é coisa pequena. Ali já está falando uma proposta bem maior. Então você percebe que esse terceiro nível da tentação aqui, ele foi bem lá no profundo, no alto da coisa mesmo, assim, no trono, ele não quis mexer com coisa pequena. Aí, por que a irmã falou, tem muitos líderes, pastores hoje que caem aí? Porque não está nem perto de ser desse tamanho de espiritual, e já está achando que é grande, não. Ele não está nem arranhando essa profundidade do saber de Deus, e já se acha grande. E aí o que é isso? Soberba. E aí já cai logo no começo, na largada. Porque aqui quando o inimigo está vindo para Jesus, ele já está vindo uma coisa... Ele não está falando esplendor, ele falou, eu vou te colocar num lugar que você não é inquestionável. E aqui Jesus já está dizendo que Deus já falando que o Filho aqui, Jesus, ocupará esse trono, e que todos se dobrarão e se curvarão diante dele. Então, essa tentação não está tão assim, bem leve, super. Entendeu? Essa aqui não está arranhando pelas beiradas, não. Não está arranhando pelas beiradas. E bem isso que nós acabamos de falar. Mas eu quero defender, dizer que tal nação está. Nem todas as nações ainda estão se rendendo ao príncipe deste mundo. Aí agora fala assim, mas e a igreja onde está? A igreja está ainda dispersa. A igreja nem se atentou para isso. Que é ela que tem essa responsabilidade de clamar, de suplicar para que essas nações venham e preguem o evangelho, se convertam e mudam. Mas não vai conseguir. Nós não sabemos, nós só oramos, porque quem faz é Deus. Uhum. E não pregar a palavra, não, o evangelho do reino.
Aí você começa, a gente não dá uma interrogação, porque a gente fala, parece que tá na contramão do negócio. E como é que será que o povo viu isso? Será que não tá lendo a Bíblia? O que tá acontecendo? Eu queria que você me desse uma resposta, porque eu comecei a estudar isso aqui, e aí a minha mente viaja. Eu viajo e olho e falo, Deus do céu. Porque começa a ver as coisas, olha, vai meditar. A lua já tá diferente. O sol tá diferente. O vento, aquele vento que... É. Você já começa a ver que tá ali a própria natureza falando, né? Ó, dando sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. Interessante é que o sinal que a natureza está dando, assim, o sinal que a natureza está dando, Deus não está percebendo, mas a ciência está percebendo. A ciência, eu vejo a palavra quando diz uma coisa assim, a ciência se multiplicaria. É no saber, a ciência começa a comprovar. Mas mesmo assim, ainda os filhos de Deus estão dormindo. Tá apostasia. Eu tô vendo assim, quando você fala de várias organizações, quando você fala sobre organização organizada e tal, tem organização, é diferente de organização. Só que a organização deles está, assim, muito tempo, uma organização de como cresceu o tempo, cresceu algumas coisas, você não vê uma igreja simples, uma organização espiritual, assim, sabe? Ela não tem uma... Isso. E a doutrina de homens. Nos últimos dias pregaram outro evangelho de doutrina de homens. É tipo, assim, por exemplo, pastor, ele fala tal igreja, vai ministrar aqui, rapaz, você tem que deixar um espaço pro carro na garagem com rapaz, você tem que conduzir até a minha cadeira, você tem que fazer latinha pra você beber água e fica olhando assim. Aí você, eu penso, mas só pastor, só como é que for. Então, mas aí até nessa percepção, você já está, vamos assim, indo só no convidado do pregador, do palestrante. Mas o conjunto todo, que a estrutura que está ali preparando para receber, ela está recebendo com a mesma proposta que estamos falando ali, ó, jogando o holofote naquele que está vindo. Mas para onde é que deve ser remetido esse brilho, essa luz? É só para Cristo, porque o que Jesus falou, eu não divido a minha glória. Então, se Jesus não divide a glória, então o que está sendo pregado ali não tem glória de Deus, tem glória humana. Ah, mas está pregando a palavra. Ah, mas aqui o inimigo também não usa a palavra? Aí, mas você está querendo, não, eu não estou condenado, eu só estou falando que nós estamos vendo. Nós só estamos relatando que já está, é o que é feito por aí. Ah, mas eu quero botar um pano e dizer que não é bem assim. Ó, você pode até colocar, mas a Bíblia não vai mudar por causa disso. Se você receber dessa forma, ou a igreja que está ali desorganizada, ou o responsável por trabalhar aquele dia também é, assim, é uma crítica, né? Isso. Foi umas coisas assim que pode se encaixa um pouco ali, né? Mas só pra gente tentar não nada. Isso. Não, certo. Você entende esse brilho mesmo, você jogou parte, você vai explicar certinho. Mas é mais ou menos assim mesmo. Mas o que eu chamo assim, aí você fala, mas eu vou ficar fora da igreja? Aí eu respondo pra você assim, não é que você precisa ficar fora da igreja, mas a quem você está indo adorar quando você vai à igreja, seja ela a Deus. Então você não pode botar os seus olhos no homem. Mas aí eu pergunto você está com a sua alma, com o seu espírito sarado, curado, para que você não permita ser provocado, alfinetado, ou que isso te causa mágoa, ressentimento, com aquilo que fizerem com você? Por quê? Porque se você deixar de olhar para Cristo e olhar para os homens, você sabe que você vai receber provocação. E quando você olhar para Cristo, e quando você buscar e desejar Ele, e adorar Ele tão somente, então eu não vou me preocupar com o que está acontecendo, mas eu também vou vigiar para que eu esteja no lugar mais próximo possível daquilo que seja a essência da verdade. Se você me achar, você me aponta, aí eu vou para lá. Entendeu? Se você me achar, fala, mas aí se eu encontrar, eu te mostro. Tá? Porque é bem isso, a gente realmente tá, nós estamos no momento. Tem lugar que você vê que O negócio da revelação, não, Deus. A gente sente que é... Agora, eu penso comigo assim, tem aí, talvez a intervenção, tem aí, talvez não, vai haver a intervenção divina? Vai, Deus vai mover a igreja dele, a igreja de Cristo, aquela que ele falou, eu edificarei uma igreja, então essa igreja, eu entendo que Deus vai levantar ela com poder e autoridade. Mas ele não vai dizer que ela está dentro de uma denominação, que ela não tem um CNPJ ali, entendeu? E que tem um líder titular. Vidas que estão de todo este conjunto dentro das regiões, mas que tem o seu olhar para Cristo, tem a sua fé em Cristo. E ali, então, esses que buscam, que ele fala assim, eu busco os verdadeiros em espírito e verdade. Então, se Deus vai buscar e Deus está buscando, então esses é quem que Deus vai ter compromisso para fazer a obra dele nesses dias. Porque se Deus der isso para uma instituição, o que você acha que vai acontecer? Não vai voltar naquela parte ali do holofote, do pedestal, e aí queda. Então, eu entendo para mim, na minha percepção Deus vai encontrando esses adoradores e aí, então ele vai levantar estes com autoridade e poder e pregarão o evangelho que converterão a muitos. Agora, e as nações? As nações eu vejo que ela tem só ela só tem uma diretriz. Essas nações vão caminhar para um único sistema, para um único modelo. Eles vão criar uma condição ideal para que um outro que não a Cristo governe. E todo mundo se encantará. Mas que ele vai se... Ele vai... Então, você percebe que o nível, desse terceiro nível da tentação, eu acho que ele está o cenário, o ambiente é agora. É como ele estivesse falando lá em Jesus na época, no deserto ali, mas ele está anunciando que esse tempo é o agora. Porque esse indivíduo, que nós podemos chamar ele assim, ele vai fazer sinais, poder, ele vai fazer maravilha. O povo vai se encantar com ele. E ele vai arrumar as coisas, ele vai deixar o mundo a melhor coisa possível. Mas aí não tem como você arrumar o que está já arrumado. Só vai se arrumar aquilo que está desarrumado, né? Desajustado. Mas vamos agora para a nossa terceira etapa ali do nível. A adoração. Veja que ele coloca lá, ele colocou no processo, ó, e tudo isso te darei. Só que ele inverte o processo. Inverte não, ele põe na ordem, ó. Só que você não é pra você me adorar somente, porque eu quero que antes que você venha falar que me adore, você prostre, você se renda. Né? E aí a adoração, no sentido da palavra mesmo, a adoração, Deus já deu a resposta. E aí você fala assim, e o diabo então conhece mesmo a palavra? De novo nós vamos ali pro Salmo 95:6. Leia aí, Júlio, pra mim. Salmo 95:6. Cada vez mais nós vamos comprovando que ele conhece a palavra. Adoremos e possamos e adoremos diante do Senhor. Porque ele é o nosso Deus, e nós ouve o seu passo e ouvir a sua mão. Se hoje ouvir a sua voz, não desejo os nossos corações, assim como na aprovação, como no dia da tentação do deserto. Olha, ele conhece ou não conhece a palavra? E o que ele está falando? E quem que criou? Porque você vai lá em Gênesis e fala assim, no princípio criou Deus. Quem que criou? Só Deus. E aí só ele adorarás. Aí você pega lá os 10 mandamentos, qual que é o primeiro? E somente ao Senhor teu Deus adorará. O camarada é astuto mesmo. Ele não está brincando. Ele não foi pegar coisinha simples para fazer. Ele foi mexer com um nível assim, ó. Prestar culto é somente a um ser superior, a uma divindade. Essa é a explicação do dicionário. E aí no Salmo, falando já por uma linha teológica,
Então, Deus tem uma presciência. Que já está falando na tentação do deserto. Só que eu acho que essa tentação do deserto aí é lá do povo do Egito saindo. Mas ao mesmo tempo ela também já faz alusão ao futuro. Ela faz mais direcionamento para o futuro apontando a Cristo. Não, teve tentações no deserto, o povo ali. Mas o povo tentou a Deus em várias circunstâncias, lá no deserto. Mas o Salmo, ele se percebe que ele anuncia mais ao deserto de Cristo do que dos homens ali com Moisés. Mas é interessante que lá atrás, olha o Salmo quando foi escrito, quantos anos antes, já falando ali. E o inimigo, sabendo disso, usa o mesmo texto, quando ele está pedindo adoração. Então você percebe que ele não está só falando de adoração simplesmente por falar. Porque ele quer ser adorado, eu quero ser aqui ovacionado, quero não. Ele já está dizendo algo que, lá naquela ocasião, ele já está prenunciando ali. Ele está usando o texto e falando. E aí eu quero dar em cima dessa última etapa, fazer já uma pergunta. Essas perguntas aqui mexem com nós, né? E eu não dei a resposta, deixa eu... Acabou no zero. A Porfíria. Sei, eu acho. Ela é amiga sua? Oi. Eu conversei muito com ela. Convida ela pra vir no estudo aí, se ela estiver disponível um dia, pode vir. E ela é muito gente boa, a gente conversei bastante com ela lá, se ela ia atender lá. Isso, aí ela... Eu até queria, mas nem sempre você consegue tudo. Mas vamos lá pra pergunta, então? Aí a pergunta que eu quero fazer, e não é capciosa, não é uma pergunta ruim, mas é assim, não vou falar de nós, pra nós não colocar dentro de nós, mas não vamos deixar também de fora. Será que as pessoas, né, os homens e mulheres hoje, estão colocando coisas e pessoas acima do amor de Deus? Eles estão adorando mais as coisas e os bens e as pessoas deste mundo do que o amor a Deus? Eu daria até, vamos dizer assim, uma... vamos lá, vamos por... Isso. Quando você pergunta, as pessoas criam essa defesa. Não, Deus, né? Deus é Deus, Deus é um só, tal, Deus é amor, tudo mais. Mas aí você vai para aquele versículo lá, aquele versículo que eu coloquei como último ali. Aí, a Tiago falou, os bens materiais. O que é que move os bens materiais? O que é que faz com que eles sejam adquiridos, comprados, vendidos? O dinheiro. E aí, o que... Isso. Jesus deu o exemplo do jovem rico lá, quando ele estava indo ali no ministério. Ele falou, vai, vende tudo que tem e me segue. Aí a pessoa fala assim, mas eu não coloco nada acima de Deus. Mas tudo que você está querendo, buscando, desejando, você está baseando no dinheiro. Mas aí entra assim, mas eu ter o dinheiro é mal? Não. Veja bem o que o versículo diz. O amor ao dinheiro. Quando eu desejo mais o dinheiro do que a Deus, então aí eu estou amando o dinheiro. Eu estou colocando o dinheiro e todo o que ele promove acima de Deus. Isso. Ele tem amar os prazeres deste mundo, tem amar mais a si mesmo. Ele coloca lá numa ordem, né? E já dizendo, você ama mais pai, mãe, irmão do que a mim, você não é digno de mim. E aí você pergunta, mas as pessoas estão amando a mais? Aí a resposta é bem concreta. Estão. As pessoas amam mais as coisas e as pessoas do que a Cristo. Mas aí você está querendo ser ruim. Não é que eu estou querendo ser ruim, é só olhar ao nosso redor. É só você contemplar no dia a dia, olha as coisas e perceba. Jesus está sendo amado, porque quando nós olhamos qual é a referência que Jesus fala, quando é que nós amamos a ele? João 16, 14, 16. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras, esses é os que me amam. E eu amarei, irei para o Pai e lhes prepararei morada. E viremos para ele, entendeu? Então, qual que é a proposta que ele está falando quando você quer dizer que ama Jesus? É que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, a descrição de amor a Cristo é conhecer a palavra e a praticá-la. Então, nessa questão da adoração, não, mas eu adoro a Deus. Não, você só está dizendo em palavras, mas em atitude você está adorando as coisas. Você está adorando este mundo, você está adorando as coisas, as pessoas. E quando você está fazendo isso, você já trocou Deus de lugar. Aí fica difícil. Aí ficou um pouco claro isso? Ou ficou ainda dúvida? Porque assim, não é que... Veja bem que o texto da carta de Paulo a Timóteo não está dizendo assim, o dinheiro é o mal. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tudo isso estava em um texto pequenininho lá. Bem camufladinho, né? Numa tentação ingênua. Por isso que nós precisamos atentar bem às palavras. Tá? Não é só a palavra, a mensagem que a palavra está dizendo. Porque às vezes essas palavras podem estar sendo pintadas da mais bela forma, mas a intenção por detrás dela. Porque aqui, quando ele está fazendo essa provocação, essa tentação, ele usa as palavras com sutileza, mas por detrás tem todo um intuito, toda uma mensagem. E todas elas embasadas na Escritura, nas palavras bíblicas. Ela é um dom, mas a revelação da mensagem é, vamos dizer assim, cumpre-se aquilo que o próprio texto diz. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra é o que está escrito. Mas por detrás da letra, a palavra está dizendo algo e que este algo vem da essência espiritual. Aí sim, o Espírito que habita em você revela o teu Espírito. E você começa a ter entendimento. Porque a revelação da palavra, para nós, você já pediu sabedoria para Deus? E como é que você acha que essa sabedoria se manifesta? Não é, vamos dizer assim, cabe isso, mas não é bem isso ainda, mas dá para melhorar isso aí. Como é que você acha que a sabedoria se revela para nós? Nossa, agora esse silêncio aí, agora deixou. Como? Porque você pede sabedoria. A palavra S-A-B-I, tá? Sabedoria. Ela é um pedido de algo. Agora, como é que esse algo se revela aqui para nós e nós vemos ela sendo transformada em ação?
atitude, mas... Vamos, assim, para nós dar entendimento, porque se nós só formos colocando, nós não vamos pegar. Assim, como se fala, sim, o Espírito é que move, tá? Vamos dizer assim, o professor é o Espírito Santo. Mas como que esta sabedoria se revela para nós? Como é que eu sei? Vamos falar assim, vou tentar melhorar a pergunta. Como é que eu sei que eu estou sendo sábio? Não é uma pergunta boa? Porque você pediu sabedoria. Agora ela vem. Mas eu não vou nem olhar para ver como é que eu estou sendo sábio. Então você já acabou de falar um versículo bíblico, um provérbio. E você nem sabia, mas você soube que... Você buscou lá mesmo, na Bíblia mesmo, né? Sabedoria traz o entendimento. E o entendimento promove o conhecimento. Então, tem 3 etapas para a sabedoria se revelar. Eu entendo pela revelação bíblica da palavra de Deus, com o entendimento, o conhecimento me faz eu ter prudência, me faz eu ser sensível, olhar e responder segundo aquilo que precisa ser dito ou feito. Mas aí entra uma diferença. Eu fazer algo com inteligência nem sempre é sabedoria. Porque a sabedoria não segue uma regra terrena, humana, gramática. A sabedoria segue uma revelação divina. Você já deu resposta e fez alguma coisa que você nem imaginava como e de repente deu certo? É porque ali foi sabedoria. Não foi entendimento de intelecto humano. Por que Deus fala que ele escondeu essas coisas dos sábios e dos inteligentes? Mas ele revela aos pequeninos e aos humildes. Porque é a palavra dada para o meu entendimento e no conhecimento de que isso veio de Deus, eu faço e ajo ali com fé, confiadamente, porque Deus vai respaldar. Então ali está a sabedoria. Ficou confuso ou não? Através da oração, do petição. Eu peço a Deus sabedoria. Só que aí você fala assim, Deus, entendimento. Eu peço entendimento, porque o conhecimento eu tenho que buscar. Isso, eu peço entendimento. É o conhecimento que eu busco. O entendimento é Deus que dá. Mas aí ele dá para quem? Ele só dá para quem busca. Então essa aí é a expressão da sabedoria no nosso dia a dia. Então agora você falou tudo, e aí? Tá. Então nós começamos a descobrir que tem caminhos, que se você não parar e olhar, peraí, eu tô só caminhando por cima, atropelando e tô querendo resposta e resultado, mas eu não sei. E usa, e bate em cima do versículo e continua e fica. Aí você vai lá em Tiago, né? Pede e não recebe, porque pede mal. Porque se eu pedir com entendimento, aí esse entendimento nem sempre vai dar-me assim, vamos dizer assim, primeira compreensão racional, mas ele vai me dar entendimento, ou seja, eu tenho paz para fazer.